Olá, seres! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Academicast. Nós estamos aqui na tarde de hoje reunidos e vamos ter um papo extremamente para lá de especial com um convidado. Estou eu e o Leandro aqui e nós vamos libertar a fera para conversar com vocês. Se acalme, se acalme. Primeiro o Leandro, depois a fera. Vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite. Bem-vindos novamente a mais um vídeo nosso, nossa quarta edição, né, Alan? E mais um cada vez mais especial, hoje com um convidado Para lá de especial. para lá de Pra lá de especial, para especial. variar, né? Então Querido Renato vamos lá. Troglô, o monstro. Satisfação. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês pelo convite. Fique à vontade e Já tô. confortável É. em dizer quem é você para o meu público. Vamos lá, bem-vindo. Prazer, Renatão. cara. Meu nome é Renato Troglô, sou especialista em autoconhecimento, treinador cerebral, mestre em neuropsicologia, especialista em neurociência, mais de 30 formações em hipnose, inteligência emocional, programação neurolinguística, constelação familiar. Por aí vai. Por aí vai. Por aí vai. O menino é um nerd do bem, resumindo. Né? Troglô, a gente tem como propósito do Academy Fraternitatem trazer pessoas, e eu tenho trazido pessoas aqui para conversar com a gente, que tem muito a compartilhar o que elas são como pessoa e a conexão da vida delas com o chamado de vida delas e com a realidade. Nós vivemos em um tempo um tanto quanto difícil, onde as pessoas têm uma série de doenças, principalmente doenças mentais. E trazer um cara como você aqui para ter uma conversa extremamente profunda, para olhar para si próprio e para falar sobre o ser humano, é para mim enriquecedor. E eu gostaria aqui de começar essa conversa e começar esse diálogo contigo para que você nos desse a sua opinião, a sua visão de mundo atual. Como que você está enxergando essa caos. realidade que a gente tem? Um caos. Nem vamos falar espiritual, porque espiritual ainda tá pior. Mas hoje a doença mental tá deplorável, vamos dizer assim, tá uma epidemia. O nosso sistema, o nosso cérebro, ele não foi construído para viver dessa maneira. E tá cada vez pior. Só que o cérebro ele não entende o que é certo ou errado, ele entende o que é benéfico para você. A partir do momento que é benéfico para você, aquilo se torna o quê? Um hábito, um comportamento. E olha o que a gente está vivendo. Olha o quanto de doente que a gente está vivendo durante os dias. As pessoas estão doentes, extremamente doentes. E doentes mesmo. Doentes mesmo. Eu conto no dedo quem entra no meu consultório e não toma remédio para dormir. Olha isso. O sono é o principal na consideração de memórias, no descanso, tudo. As pessoas tomam remédio para dormir. Eu chuto aí no mínimo 80% dos meus pacientes. Caraca. É. E é interessante porque você conseguiria atribuir essa doença a algo específico ou a um movimento que talvez exista como um todo, fazendo com que as pessoas fiquem doentes? Eu acho que todas essas mudanças que a gente está vivendo, né? Há 10 anos atrás a gente não tinha esse caos que a gente tem hoje. Essa quantidade enorme de minutos, de horas em tela, a escassez de trabalho. Tá tudo mais difícil, principalmente no Brasil. O Brasil, se eu não me engano, é o país com o maior nível de ansiedade. O que é ansiedade? Medo em excesso perante o futuro. Por quê? Porque tá tudo escasso aqui. Então fica difícil. A gente está sendo estimulado a ter esses comportamentos, essas reações, inconscientemente. É difícil. O que a gente está passando é muito difícil. E Sim. deixa eu pegar um gancho aí com o que você comentou agora. É, eu e o Alan, a gente discute muito algumas leis de hermetismo e tudo mais, e onde a primeira que se aplica é tudo é mental, né? E tudo que você tem falado, muita coisa, muitas doenças, né? Inclusive hoje vamos dizer, a bala de prata aí que tá ou é TDAH, ou é ansiedade, tá tudo relacionado a isso. E como você comentou, isso é medo, né? É o medo daquilo que você nem sabe se vai ou não acontecer, que você está trazendo um Você presente que não constrói existe. um pensamento, só que não é um, são vários. A construção desses pensamentos gera
um sentimento. Esse sentimento gera uma reação. É simples. O tempo inteiro, que nem você está falando, Leandro, o tempo inteiro. O boom do momento que é o quê? É ansiedade, estresse. E como é que você está vendo isso, principalmente para as novas gerações, cara? Eu não sei no seu dia a dia, né, crianças, né, a gente teve uma conversa recentemente com pessoas que tratam de crianças e falam que os problemas estão nos pais. 100%. E e isso tem trazido doenças físicas, né, muitas coisas físicas manifestando, né, no dia a dia aí das pessoas e pouca gente tem essa, como fala, essa percepção do que está na cabeça deles. Como é que você tem visto isso? Como que você tem vivido isso no dia a dia seu, cara? É só você entender, na época dos nossos pais e a época hoje dos pais, como era a criação das crianças. Só que os pais, eles têm medo. Hoje, eles têm medo de ter a tal criação que foi passada por eles. Então a criança pode tudo. Se a criança pode tudo, o sistema nervoso dela tem um limiar muito baixo. Não tem um limiar de espera. Ela não sabe o que que é isso. Ela sabe o que ela quer, ela precisa ter, se não acontece algo diferente. Como? Ou ela chora, ela fica nervosa, e aquilo vai acumulando cada vez mais. E os pais, cada vez mais, perdendo a linha, perdendo o time, o feeling de como doutrinar a criança, o filho. Principalmente o filho. E cada vez mais, aí vão dando remédio, vão dando remédio. Essa criança, quando ela tem, e é normal, tá? Acontecer isso. Quando ela vira adolescente, assim, a chance de ela tentar se matar é gigantesca. E isso é normal. Porque ela não tem um limiar como o nosso, de aguentar a porrada. O nosso sistema nervoso precisa entender isso. Até onde vai a minha concessão de dor? Até onde eu aguento? E hoje não tem. Hoje é muito imediatismo. Tudo é imediatismo. Seja aplicativo, seja o que for. A A facilidade, facilidade né? de você ter o que você quer. A gente ouve muito que o ser humano é extremamente capaz de aprender e, ao mesmo tempo, busca aquilo que está mais fácil na mão. E às vezes O buscar mais fácil é porque o cérebro ele foi feito para poupar energia. é exato, é esse ponto. A gente vem com uma programação padrão. A gente tem que mudar essa programação. Qualquer ser humano. Como que a gente muda? Aprendendo com a vida. Seja na infância, seja na adolescência. Por que não na vida adulta? Porque a vida adulta é apenas o reflexo do que você passou na infância. Você é concebido a vários comportamentos, a várias reações, desde que você está no útero da sua mãe. Quando você sai de casa prestes a ser adulto, você vai buscar essas informações. Seja com pessoas, seja no trabalho, o que for. Porque você já tem aqueles programas. Você já tem aquelas memórias. Ah, eu preciso passar por algo igual? Não. O cérebro é um Google. Você escreve metade da palavra, aparece tudo. É a mesma coisa o que acontece no dia a dia. Se tiver algo semelhante ou algo que possa ter algum gatilho, o nosso sistema nervoso reage da mesma maneira. Por quê? Porque está linkando memórias do passado. Tudo é um link de memórias, é um link de informações, o tempo inteiro. O comportamento é somente o resultado, Leandro. Isso. É somente o resultado. As pessoas querem entender o resultado. Não, eu não posso comer. Eu tenho que emagrecer. Vou comer o resultado. O que está fazendo de estímulo? O que está fazendo de reação interna? É ali que eu tenho que mudar. Muitas vezes, eu falo muito isso porque é normal, comida, que as pessoas estão engordando demais, porque o vazio não está aqui. O vazio está aqui. É uma forma de fuga, Totalmente, totalmente, é uma forma de fuga totalmente, do medo, né. totalmente, totalmente. Se a pessoa está ansiosa, ou então ela está triste, ela precisa mudar aquele estado. Como que ela muda aquele estado o mais rápido possível? Gerando dopamina, gerando serotonina. Como que eu faço isso? Eu busco artifícios que têm essas reações.
Por isso que é muito em alta você ser viciado em jogo, em pornografia, em Explosão de entorpecente, em dopamina álcool. na O estímulo dopaminérgico na hora que você está pensando naquilo é gigantesco. Tem uma alteração significativa do receptor GABA da pessoa, por isso. Total, total. e fora a alimentação também que influencia pra É caramba, porque né. tudo é mais fácil quando é mais rápido. Volta de Eu novo. não vou esperar tu fazer um arroz e feijão, cara. Eu vou comer um cheeseburger que é muito mais rápido. Eu preciso de tempo para voltar a trabalhar. Mas Esse é na o mesma intensidade, na mesma velocidade que essa energia entra no seu corpo, ela sai também, sim. porque ela Hum, queima muito O mais rápido. estímulo é maior e a queda também. Sim. É interessante. interessante porque eu consigo fazer uma conexão disso. Veja, longe de mim achar de que diagnósticos médicos estão errados, tá? Muito pelo contrário. Mas eu tenho percebido uma certa facilidade em identificar doenças como autismo, como outras doenças mentais em crianças que, na verdade, têm uma hiperatividade e falta de foco. E aí diz que é autista ou que tem algum tipo de transtorno ou Então, algo nesse você é sentido. uma coisa que acontece também. A criança ela foi diagnosticada com hiperatividade, com falta de foco. Exato. Naquele momento que ela está recebendo a informação do médico e da mãe ou do pai, ela já se sente diferente das demais. Tá setando algo Já. desnecessário para a vida daquela Ali ela já criança. é diferente, ali ela já está se sentindo rejeitada. Ou já é a autoridade implementando aquela sementinha no subconsciente dela. Por que eu sou assim? Trauma instalado com sucesso. Por que eu sou assim? Por que eu não sou que nem eles? Então ele já começa a acreditar que ele está sendo tratado diferente dos outros. Porque é isso que as pessoas falam. E é interessante que a reação envolvida desses traumas, ela se aplica em cada um de uma forma diferente. Cada ser humano é É, único. exato. Se você me permite, eu vou até usar como exemplo algo que eu sei sobre ti, Renato, que é a Sem questão dúvida, das tatuagens. sem dúvida. Que eu sei que isso é 100% representação de um trauma seu, que você já contou isso Isso, sem publicamente para dúvida, nós. sem dúvida. Tem outras pessoas que aplicam isso de formas diversas O no que é a corpo. tatuagem para o teu público saber? Eu estou o quê? Eu estou me machucando, eu estou me flagelando. Porque minha mente inconsciente precisa entender que eu aguento. Percebe que o Neymar, toda vez que ele quebra, que ele se lesiona, ele faz uma tatuagem? É um estímulo para o teu inconsciente para falar que mais uma vez eu vou passar por cima. Tudo é inconsciente. Toda tomada de decisão nossa é feita inconsciente, não é consciente. Sim, é E, interessante. pegando esse gancho nesse seu último comentário, qual a melhor forma de eu saber ou me posicionar no pensamento, de forma que eu esteja mais próximo das decisões subconscientes ou inconscientes que eu tenho? Primeiro que a decisão, ela é conjunta de uma reação. Primeiro eu preciso entender a reação. Por que eu estou nervoso falando contigo? Através dessa reação, vamos tentar puxar mais. O que o Leandro falou que me atingiu? Que eu me identifiquei. Para eu ter uma reação, eu preciso ter me identificado, seja com o ambiente, com uma pessoa, com uma atitude, indiferente do quê? Como que eu identifico? Já tendo memórias. E essas memórias transparecem através de sentimentos, E reações. sensações e Isso, emoções, isso, né. isso. Que é o que uma das bases da hipnose, que é a que fala, né, perceba o os seus outros sensos, né, os seus sensoriais, audição, A visão, gente tem sensação, muito. e a gente não percebe, né, a gente é muito blindado na visão normalmente. É que a visão é a primeira, né? A É a visão porta de é a que. entrada. A visão ela tem uma conotação muito forte, né? Mas o olfato acessa mais rápido do que a visão. Muito mais que todos. É É o primitivo. primeiro. É primitivo. Uhum. Primitivo. O olfato é. Tanto é que algumas culturas têm a cerimônia do chá, né. Deixa- É. Você cheira o chá, Você Exato. fumar. cheira, É. é um quase um ritual, né, pra tomar, né. Sim. Em termos de acesso aos campos gerais do corpo, o olfato acho que é o primeiro, depois, logo na sequência, é o tato, por incrível que pareça, depois a visão. Mas tem vários.
propriocepção, que é o espaço-tempo que eu tô entre eu e você. Sim. Então, vou te dar um exemplo. Você caminha mais para perto de mim e eu reajo o quê? Eu fico mais ereto. Opa! Então, o teu tipo de personalidade, a tua forma, ou o jeito que você está vestido, está acessando alguma coisa em mim que me deixou com medo e me deixou em alerta. Que é o campo. É, É o campo. que é o campo morfogenético. Sim. É interessante, Truglio, conectando novamente para aquele assunto da doença que existe na humanidade como um todo. Eu vejo a importância de profissionais como você, como o Leandro, como um pouco do trabalho que eu faço também, de nós sabermos de que com a conexão de bons valores se constrói uma boa humanidade. Mas não se tem a conhecimento, não se tem a consciência de bons valores se você não tem uma boa formação, certo? Como tu bem disse hoje, tu é um cara que é mestre em, Tô eh, mestrando em tá neuropsicologia. mestrando em neuropsicologia. Não só isso, eu sei que você tem diversas formações de hipnose, de mente e o caramba 4. Tendo em vista a velocidade ao qual a informação hoje tem chego no público, chega nas pessoas, qual é o principal receio ou medo envolvido nessa velocidade que tudo chega? Então, na nossa época não tinha nem essa velocidade, nem essa quantidade de opções. Então, mais uma vez, o cérebro não entende o que é certo e errado. A partir do momento que ele se conecta, acabou. Está sendo bem benéfico para você. Então, eu abro o meu tablet, eu abro o meu celular, eu tenho N informações de N comunidades tendo N comportamentos, seja bons ou ruins. Se eu me conectar com um, opa, aquilo me interessou. Só que aquilo é um menino fazendo uma live roubando alguém. Exato. E aí eu acho interessante, porque eu estou entrando no mérito desse assunto. Querendo ou não, você tem hoje movimentos que, de certa forma, parametrizam o pensamento das pessoas baseado em um determinado comportamento. Então você tem hoje movimentos, eu vou explicar de forma simples, você tem movimentos de esquerda, movimentos de direita, que por mais que seja político, mas tem por trás uma condição ideológica, que seta a mente da pessoa, às vezes da pior forma possível, achando que a verdade está ali Sim, dita como sim, sendo real. Uhum. sim. E quanto menos estudo, mais difícil. Exato. Uhum. E aí eu vejo, por exemplo, tu afirmou agora há pouco de uma forma brilhante, de que grande parte dos nossos traumas, eles estão vinculados a questões que nós passamos principalmente na nossa infância e também, por que não dizer que em vidas anteriores. E hoje a gente tendo um acesso tão rápido à informação e conteúdo, por exemplo, como inteligência artificial, como ChatGPT, como algo nesse sentido, isso proporciona com que a pessoa, da mesma forma com que cresça muito, adoeça também muito rápido. Então você tem, Na nossa época, vamos dizer mais uma vez, até um tempo atrás, até 5 anos atrás, a gente precisava buscar o conhecimento. Através dessa busca, mais uma vez, esse nosso limiar vai aumentando. Eu não preciso mais disso. Eu falo meia dúzia de palavras para o ChatGPT, ele monta um texto para mim. Então, Uhum. mais uma vez, o meu limiar diminui. A gente está emborrecendo. é formatação de Exato. mediocridade, né? A gente tá emborrecendo. Ah, porque vai ficar mais bonito. Cara, e tu vai aprender como, Jesus? Tu não vai aprender, meu irmão. Você precisa ir atrás, você precisa correr atrás do que você quer e não de uma plataforma fazer para você. Porque é mais fácil. Ah, eu descanso, faço minhas coisas, eu mando o aplicativo lá fazer em 1 minuto tudo que eu queria, tá bom, passou. Deu meu horário, tá bom. Exato. E é muito interessante, porque parece que não, né? Mas a gente está fazendo um link de conteúdos. Eles todos estão todos se interlocutando. Interlocutando? Nossa, Sei lá. Interconectando. 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 É melhor, né? É melhor, mais fácil. A minha palavra ficou estranha. O bom é que tá gravando, vai todo mundo ver. Acho que eu perdi a linha do raciocínio. Que a gente tá fazendo uma linha Isso, nós de estávamos produção. conectando todos os pontos. E aí, veja, fazer uma conexão com o episódio anterior que nós tivemos aqui, duas pessoas maravilhosas falando sobre criança, sobre juventude.
onde tem a afirmação do Leandro, em que os traumas vêm dos pais. E muitos desses pais não sabem que os traumas estão neles, Isso. porque os traumas deles estão nos pais deles, e assim sucessivamente. Ou seja, Quando eu você trato tem uma criança, eu gosto de tratar os pais. Eu falo para os pais: o problema não é ele, o problema é vocês. A culpa é de vocês? Óbvio que não. Né? Mas vocês são a origem. E eles comentaram, né? Os pais são os culpados sem culpa. os pais são Isso, culpados sem culpa. Exato. isso. E aí que eu quero fazer a conexão com esse nosso bate-papo, que eu acho extremamente importante. Traços de personalidade que são, por vezes, transformados em criminosos, pode ter origem nisso também? Sem dúvida. Opa! Já viu aquela série. Não sei se é Outlanders, eu não sei. Putz. Mindhunter. Mindhunter. Essa eu não conheço. Essa Tem eu uma conheço. série. Tem uma temporada só. São dois agentes do FBI que eles querem pegar um serial killer e eles não conseguem pegar. E o mais novo começa a entrevistar os maiores serial killers de todos os tempos na cadeia. Todos tiveram problema com os pais e a maioria sofreu abuso. Qual foi o estímulo gerado no sistema dele quando ele era extremamente vulnerável? Criança. Ele era criança, ele estava extremamente vulnerável. E ele foi estimulado a quê? A dor. A dor. Por quê? Ou ele foi estuprado, ou bateram muito nele. Ele proporciona isso para as vítimas dele o quê? A dor. É somente isso. Ele só está replicando aquilo que ele passou. É porque no cérebro, o mesmo lugar onde você recebe a dor, você recebe o prazer, né? Isso, No mesmo lugar do isso, cérebro. isso, eu falo isso. E ele não diferencia. É. Por isso, porque hoje muitas pessoas gostam do masoquismo. Porque a dor gera um prazer. E muitas têm em mente que para elas conquistar algo, elas precisam Ter. sofrer. Sofrer. Porque primeiro eu gero dor, depois eu gero prazer. Eu sofro, depois eu ganho dinheiro. E não é assim que funciona. Você pode ganhar dinheiro, você pode ter uma conquista aqui que você quiser, chegar onde você quiser, sem dor. Então, mas tu tocou um ponto que é muito interessante, que é, por exemplo, existe uma grande diferença entre o esforço que você tem que gerar para gerar recurso e a consequência, o recurso gerado, e, de certa forma, esse esforço tem um pouco de dor, versus você fazer algo que, de fato, é natural, certo? Por que eu quero dizer isso? Tem muitos adolescentes e jovens, de certa forma, de que para eles hoje, eu quero mudar o mundo, mas eu não quero arrumar meu quarto. Eu quero ter muito dinheiro, mas eu não quero trabalhar muito. Como é que você pode ter uma Mercedes, uma Ferrari, se você não pode começar de baixo? Qual o problema? Tá com medo de ser rejeitado mais uma vez? Como é que você aprende? Você aprende no amor? Sim, Não, aprende. não. A gente aprende só na dor. Time que tá ganhando não se mexe. Você não vai ver com os mesmos recursos algo que você tá extremamente feliz. Mas gera uma dor pra tu ver. Como tu começa a ter consciência de várias coisas. Pegando esse gancho na sua fala, eu posso dizer que a, a dor gera transformação. É basicamente isso. O amor, você está no conforto. Tentando Isso, parafrasear isso, o que você está falando. isso. Mas, já voltando naquele comentário que a gente não precisa de passar dor para ser bem-sucedido, seja em qualquer posição. Se você tiver a capacidade mental suficiente para entender que você pode melhorar mesmo estando bem, aí entra no que o Alan comentou de que o amor também pode transformar. Aí pode ser um estímulo, né? Eu quero mais. Por quê? Eu cheguei aqui. Olha que bom, olha que prazeroso. Isso. Eu quero mais. Eu Aí acho que é uma entendo. questão de Então, mindset. mas eu entendo da seguinte forma. Olha, veja que interessante. Conhecimento,
quando é colocado o conhecimento em movimento, ou seja, quando eu de alguma forma exerço o meu conhecimento, eu estou de certa forma movimentando, eu estou gerando energia. Gerar energia pode ser feita com amor e com dor, tanto faz, ou com os dois ao mesmo tempo. Então, conhecimento É que a gera mesma movimento. frequência? Não é a mesma Pronto. frequência, Pronto. porém, ambos se movimentam na direção daquilo que você espera, certo? Quando eu tenho, por exemplo, uma crise, porque o movimento proporciona crise, certo? Se eu passo pela crise com conhecimento, eu estou passando pela crise com amor. E eu passo pela crise e eu vou chegar à satisfação daquilo que eu consegui. Ou seja, eu não tive a sensação de dor. Se a crise me proporciona dor, ou se ela me proporciona algo ruim, de certa forma, eu sou obrigado naturalmente a buscar mais conhecimento. Eu volto para um passo atrás e volto para o conhecimento. Então é conhecimento que vai gerar aqui toda uma estrutura de movimento que vai gerar aqui uma transformação da pessoa. E aí não é só transformação, é justamente aí eu conecto com o ponto lá que eu estava ligando anteriormente, que é a virtude. Veja, aqui no final, eu não tenho só uma transformação, eu tenho uma virtude. E aí, quando eu olho, por exemplo, para o esforço gerado para ter a Ferrari, eu estou falando do esforço gerado para a conquista de uma virtude. E aí eu consigo compreender o que é o princípio, inclusive, talvez, da vida. Que você gerar conhecimento transformado em um movimento para gerar uma transformação. Trago isso para a nossa realidade vida, certo? Quando eu adquiri o corpo físico, você adquiriu o corpo físico, o Leandro adquiriu o corpo físico dele, automaticamente a gente tem um propósito, que é comum a todos nós, que é aprender a pensar. Por isso que o primeiro movimento que tem do seu corpo frente à sua energia vital é aprender a pensar. Por isso que existe um gap de diferença entre o que você pensa e o que você fala, o que você pensa e tudo que você escuta, inclusive. Então, se existe essa diferença e se existe essa condição comum a todos nós de pensamento, a dor em si, ela já está no fato de ter adquirido um corpo físico. Porque você, em essência, é muito maior e eu tenho muito mais conteúdo do que vocês têm limitado ao seu corpo físico. Então, quando eu afirmo de que pode sim por amor, é porque eu entendo de que o conhecimento envolvido e o movimento que você fez de ganhar um corpo físico já é o suficiente para você Mas adquirir aquele ou chegar movimento à que sua você Ferrari. fez para chegar na tua virtude te gerou amor, é isso? Não necessariamente. Eu posso ter tido o amor para chegar na virtude. Perceba de que o movimento ele se dá sem a dor. Porque Cara, ele já existe no corpo. Ele então, já existe na o mente. princípio não foi o amor. Ele deve ter gerado alguma dor. Para você dar um passo, te gerou um estímulo diferente. Eu acho que o O conceito da próprio dor aí que estímulo, tá o um pouco próprio confuso. tá confuso, porque o O próprio conceito estímulo da dor. mental, o próprio estímulo vital, ele já é por conta própria, vamos assim dizer, sofrimento, comparado ao conhecimento. Aí eu trago, por exemplo, o raciocínio do Jung, certo? Isso que você está falando. Eu quero chegar no meu denominador comum, que é a Ferrari. Exato. O que eu preciso fazer? Eu preciso pôr em movimento o meu conhecimento. Esse movimento gera dor. Não, gera energia, não necessariamente é E dor. dor. Não necessariamente é dor, porque aí que tá a questão. Veja, nós Você vai estamos... conseguir trabalhar, comprar uma Ferrari trabalhando 2 horas por dia? Talvez, Da noite pro talvez, dia? talvez, É. Não acredito em talvez. conto de fadas. Eu concordo. E eu também não, eu também concordo contigo que não existe. A questão envolvida é, veja, quando eu realizo uma atividade, uma tarefa, ao qual, para mim, ela é nata, ela é natural, ela é conectada com aquilo que eu tenho na minha vida, eu Gera não o amor. sinto dor. E isso, Eu não concordo sinto dor. plenamente. Concordo plenamente. Mas aí o estímulo mudou. Eu quero mais. Nossa, que gostoso. Exato. Que gostoso. Aquela serotonina pulsando, bombando. Eu quero mais. Nossa, como é bom ter essa sensação. Esse aqui é mais. Isso é muito com o atleta. Não só o atleta. Você, Sem olha dúvida. para o seu trabalho. Sem Olha para o que dúvida. você faz. Sem dúvida. Essa que é a grande questão. Então, a dor, ela é, vamos assim dizer, intrínseca ao esforço. Sem dúvida. Sem Entendeu? dúvida. Por isso que eu faço a analogia, que eu acho muito interessante, do
querer mudar o mundo, mas não arrumar a cama. Que são movimentos naturais. A gente precisa arrumar a cama todos os dias, mas É o primeiro passo. a gente também tem que querer arrumar o mundo, certo? Eu quero ter a Ferrari, mas para eu chegar na Ferrari, eu já estou fazendo aquilo que de repente em 2 horas, Isso, perfeito. É. aquilo que em 2 Perfeito, horas eu sou perfeito. capaz de chegar na Perfeito. Ferrari. Eu acho que Perfeito. aí que está o conceito da dor, que está um pouco confuso. Para você, pode ser que o arrumar a cama não seja uma dor, né? Mas aquele que quer a Ferrari a qualquer custo, Isso. Aí é aquilo lá para ele é um castigo, cara. exato, mas é- aí Mas agora, para você chegar no nível de falar, olha, não, eu arrumo minha cama todos os dias com o maior amor da minha vida. Mas isso lá atrás, algum movimento teve para isso, você ter isso. isso, eu concordo. Esse é o ponto. A que eu acho origem, a que origem, é a a origem, é origem. isso, isso. Eu acho E que a origem é tá onde vinculada a está valores. Isso. onde tá o meio que o embrólio aí. Então, eu acho que essa energia de ativação inicial, que a gente chama de dor, na verdade é que eu chamei no meu podcast de tapão na orelha, né? Você tem que falar, ô, acorda pra vida aí, meu filho. Né? Nossa, Então, em algum maravilhoso. movimento, É sobre isso, tem que ter. Isso, É isso. isso. Depois, gera um movimento, você faz. Pô, é o que você falou, entra, tá, esse negócio é legal, quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e acaba sendo mais prazeroso do que doloroso, Sim. né? Então, eu acho que só muda um pouquinho aí Eu vou o te dar um timing exemplo. da onde que a gente está entrando. 2 dias que eu gosto de estudar. Domingo de manhã e segunda de manhã. Domingo de manhã, por quê? Nossa, Renato, tu vai acordar domingo de folga pra tu estudar? Domingo não tem uma alma viva. Domingo é um silêncio. Cara, domingo é gostoso. Começou a me dar a ter essa sensação. Nossa, que sensação gostosa. E eu comecei a estudar domingo. Então, é eu buscar estímulos onde pra muitos é uma dor. Ó, tu vai acordar de manhã, domingo. Pra mim é um prazer. Hum. Que é o que a gente tá falando. O que aconteceu lá atrás pra tu ter essa atitude? Que é o que você tá falando. Exato. Algum momento teve. Sensacional. Esses 2 caras são fantásticos. Pessoal, ó, aquela curtidinha, por favor, quebra essa, vai. Curte, segue o nosso canal. Olha a conversa que a gente tá tendo aqui, pô. Por favor, vale a curtida, não vale? Pô, vale a curtida. Bom, vamos lá, vamos continuar. Eu acho interessante tudo isso que a gente tá conversando aqui, Renato, e eu conectaria um pouco mais disso. Indo para o aspecto, por exemplo, agora de como tratar, como olhar para esses problemas e essas situações da pessoa e de alguma forma ressignificar isso. Então, eu vou te dar a minha experiência. Sim. O ser humano, quando chega a conversar comigo, ele coloca a culpa no ambiente, ele coloca a culpa na mãe, ele coloca a culpa no trabalho, ele coloca a culpa no estresse do chefe dele. Ele só esquece de colocar a culpa em quem? Nele mesmo. Nele. Nele mesmo. Fail out. Que é como o Freud fala, o ego. O ego, ele faz a gente nos defender e não nos enxergar. Quando ele fala, cara, realmente a culpa é minha, nesse momento o teu inconsciente começa a analisar o que você está fazendo de errado. Caramba, Alan, desculpa, cara, não deu pra vir no teu podcast. Atrasei, o ônibus atrasou 10 minutos. Será que eu não saí muito tarde de casa? Vamos começar a enxergar. Nós somos responsáveis pela construção O da tempo nossa vida. inteiro. O tempo inteiro. E aí volta naquela pergunta que eu te fiz, né? Como que a gente consegue conscientemente ouvir as mensagens do inconsciente? Na hora é difícil, porque na hora, naquele momento, vamos lá, o ônibus atrasou. Naquele momento que eu pensei no Alan que eu vou atrasar, tá me gerando um estímulo, tá me gerando uma reação. Essa reação de adrenalina começa a me deixar um pouco nervoso, tenso. Eu vou conseguir pensar alterado? Não. Mas depois, calmo, eu posso analisar a situação. Alterado, esquece. Esquece. Reação de cérebro-corpo é 300 milissegundos. E pegando o gancho nesse seu comentário, e se eu não parar para pensar o que aconteceu,
vai acontecer de novo. Sem dúvida. Eu vou Leandro. usar a mesma Sem justificativa. dúvida, porque você está acostumado. Você vai usar a mesma narrativa porque você já tem memórias dela. Então é muito mais fácil ser acionada no teu mecanismo. E funcionou. Lógico. Se funciona uma vez, que eu te falei, o cérebro não entende o que é certo, errado, o que é correto e o que não é. A partir do momento que deu certo, ok. Putz, é isso. É isso. Basicamente o que nós estamos falando aqui é o cérebro boicota chegar na Ferrari. Por conta própria. Opa! O cérebro Cara, boicota de chegar na pra Ferrari. você ter uma ideia, eu trato empresário, advogado, que ganha 1 milha por mês. Ele não sabe quanto ele ganha por mês. Porque ele passou por uma escassez enorme quando ele era mais novo, então ele tem medo de olhar para o dinheiro. Medo de voltar a ser o que ele era. A escassez. A escassez, eu chegar em casa e não ter um prato de comida, aquilo gera a escassez. Concorda? A escassez, vamos lá. Outra palavra para escassez. O que a escassez está me proporcionando? Dor. Eu posso tentar, Manda. com um comentário, sem tentar te corrigir. Não é que gera a escassez, mas a sensação de escassez. Sensação. Isso. Voltando ao sentimento e ao subconsciente. Sentir. Isso. Exato. Isso. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Isso, esse mecanismo de eu não olhar faz eu sentir aquilo que eu senti. Poxa, cara, eu não quero mais isso pra mim. Então você evita. E por que o ser humano transfere para o outro essa responsabilidade? Porque nós estamos falando aqui de prosperidade. E, de certa forma, o ser humano tem uma tendência natural a transferir a prosperidade dele para o outro. Porque o ser humano não se enxerga. Me diz 2 apresentadores de podcast que você acha muito bom. Muito fora da curva. Me fala. 2? Nenhum. Fora da curva, todo mundo faz a mesma coisa. Tudo bem. O que você admira? Que eu gosto do trabalho, por exemplo, eu gosto bastante do trabalho que tem sido feito pelo Vilela, O que mais? lá no Inteligência Limitada. O que mais? E acho bastante interessante o trabalho feito pelo... Esqueci o nome do rapaz. É um americano que tem um podcast. Chama José não sei o quê. Sensacional. Do UFC. Exato. E você, Leandro? Eu gosto muito do Huberman. É o que fala sobre neurociência de respiração e tem várias outras coisas. E um que eu gosto de assistir, que é bem fora da curva, é do Canal Paranormal. Gosto. Cara, Gosto dos dois. eu- Gosto. Fala pra mim, quais são os 2 que trabalham a mente mais tops do mundo? Pra mim, fala pra mim isso. Os 2 trabalham a mente muito bem. Mas eu acho que eu trabalho melhor do que os 2 na mente. Não, eu tô falando, faz essa pergunta pra mim. Qual que você Qual dos acha? 2 trabalham na mente melhor? Primeiro, eu sou muito fã do Tony Robbins. Tony Robbins. Sim, interessante. Segundo, Renato Troglou. É por isso mesmo que eu me pus em primeiro lugar. Por isso que você não falou teu nome, nem o Leandro falou dele. Aí vem a resposta da tua pergunta. Por que as pessoas transmitem pro outro a prosperidade? Quem tem que se enxergar em primeiro lugar é você. Se você não se enxerga, por que Deus vai te enxergar? Não importa que tu está começando, não importa que tu ainda não é famoso, não importa. A primeira peça, a peça fundamental é você. Quer você queira ou não. Ah, mas isso tá mexendo com o ego. Não. Isso se chama trabalho. O quanto que eu me dedico e o quanto que eu acredito em mim. Percebe? Agora respondendo a tua pergunta, como o ser humano transmite a prosperidade? Sendo ele mesmo. Tá na hora de Faz todo cada sentido. um se enxergar. E não há mal nenhum falar que é você. Não há mal nenhum. E não há nem orgulho nisso. Não é orgulho. Pelo contrário. É compreender de que você está fazendo o seu trabalho. Isso. Faz todo sentido. Na medida do possível. Isso. Poxa, cara, eu acredito em mim. Sensacional. Ó, pessoal, essa vale mais uma, hein? Por favor. Por isso que eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Ah, ele tem o ego inflamado? Tem. Mas ele Mas ninguém trabalha. com 40 anos bate a performance dele. Acabou. Tu sabe que tem uma surfista de Portugal também?
Yolanda, não lembro o sobrenome dela. Yolanda, é uma surfista de Portugal, que ela é exatamente igual ao Cristiano Ronaldo. Ela pode não ser a melhor, sabe, de malabar, mas cara, ela não sai da água. Os técnicos de surf de Portugal falam que a guria, meu, ela fica horas e horas e horas e horas treinando, porque é erro. Ela vai pegar a onda porque ela é Pô, erro. você vê LeBron Repetição, É né? James. O sensacional, LeBron James, cara. ele gasta mais de $1 milhão por mês em treinar a performance dele. É outro nível. É outro nível. Enquanto tá todo mundo em declínio, ele não. E isso é normal em qualquer E o esporte. filho dele é a mesma coisa. Mas Tá com o chegando mindset agora. dele, não sei. Tá Isso é chegando muito igualzinho o raro. pai. É. Isso é muito É. raro. Eu vejo Michael Phelps, eu vejo Kelly Slater, eu vejo LeBron, eu vejo o Cristiano. É raro, é raro. Porque você está em alta performance, você buscar sempre o teu limite, sempre o teu melhor, ele vai à contramão de todo mundo. E engraçado que esses que se destacam, eu tô tentando lembrar o nome também o maratonista queniano lá, que hoje é o top dos caras. Você vê todos eles, os caras estão, na hora que estão no jogo ou na competição, os caras estão se divertindo Mas pra muito, caralho, mas cara. muito, mas muito. Os caras falam assim, agora eu só vou mostrar o que eu treinei, né? Isso, isso. E aí eu quero ver quem que vai falar qualquer coisa. E ele não Exatamente. vai falar assim, eu tô mal, eu tô não sei o quê. Eu treinei, se deu certo, deu, não deu, mas eu vou continuar treinando. Mas diante de uma grande situação difícil, diante de uma escolha difícil, quem mais foi colocado em estresse é quem melhor vai reagir diante daquela situação de estresse. Mais É, uma vez, voltamos ao limiar, né? O quanto eu aguento. é. Que a gente tem que proporcionar isso ao nosso sistema interno na nossa infância. Pegando esse gancho de atleta aí que você falou, teve um caso de um atleta que eu ajudei também. E queria fazer, era da área de maratona, tudo, queria fazer uma maratona, queria. Né. Aí na conversa eu fui falando, né? Eu falei assim, mas qual é o seu objetivo nisso aí? Não, eu quero isso, quero aquilo, mas não falava o objetivo. Até que surgiu, eu não posso perder para tal. Isso. Falei, pronto, o objetivo não é fazer a prova, o objetivo não é se É chegar superar, primeiro que o é outro. chegar primeiro que aquela, não é, é aquela Aquela em pessoa, é. específico. Aquela pessoa ela é mais importante que a prova, cara. Se aquela pessoa chegar em penúltimo e você em antepenúltimo, você se deu Você bem. ganhou, exato. Não, cara. E foi a felicidade, né? Beleza, superou. Então, quantas pessoas não se baseiam pela performance do outro e não pela Isso, dela mesma, isso. né? É justamente o mesmo raciocínio da Ferrari. Da Ferrari. Aí vem a afirmação do Troglou. Você precisa começar na Ferrari? Não, você pode Não, começar no Celta. sem dúvida. E às vezes a dor é perder para aquela que Exato. você está almejando, né? Exato. Que é É, aquela que está treinando mais que você, que está se dedicando e está pouco se exato. lixando porque você está fazendo. Nem sabe que tu existe. Exatamente. E aí, eu gostaria de trazer um ponto extremamente importante para quem está nos ouvindo, Renato, que é o seguinte: nós estamos falando aqui, de certa forma, da causa, certo? Na verdade, do efeito da causa. Como eu começo a mudar a minha vida, ou transformar a minha vida, de maneira a compreender esses pequenos gatilhos? Talvez exercícios simples que você possa ensinar, ou possa falar para as pessoas que elas podem olhar de alguma forma, que começa a transformar e a significar isso na vida delas de Eu forma falo para aprimorada. todo mundo, para você começar a se analisar, você precisa dominar algo que o mestre Leandro sabe. O que que é? Respirar. A respirar. É, respirar. A respiração. Eu falo isso quando eu tenho muito atleta ansioso, eu falo, cara, faz 4x4x4x4. Ah, não dá? Faz pior. Inspira 3 e solta 8. Você precisa tirar esse combustível que você inalou. Para quê? Para você começar a entrar num estado de flow. Mas tem isso. Gente, combustível.
Oxigênio é combustível. Eu estou jogando para dentro o combustível. Eu preciso tirar esse combustível. Como que eu posso dosar esse combustível? Então o respirar. Qual que é o combustível que você fica menos tempo sem? Não tem como, né? Cara, você fica dias sem comer. Eu mesmo já fiquei 11 dias sem pôr nada na boca. Semana passada Você fiquei fica 6 dias de jejum intermitente e hoje já completei 3 de novo. você fica até dias sem beber água e segundos, no máximo minutos sem respirar. Então, você Entope o nariz colocar a pra tu ver o ordem de desespero. importância. Entope o nariz pra tu ver o desespero. Faz uma experiência, dorme com o nariz tampado, É? cara. Põe dois É? plug, aqueles de ouvido no nariz e tenta dormir pra você ver. Mesmo que você não respire pelo nariz, o desespero que você dá. É impressionante, E né? as pessoas, isso depois dos meus estudos, tal, eu não tenho tanto conhecimento quanto você, mas eu me apaixonei, foi nos tipos de respiração, e eu comecei a dar mais ênfase a isso. As pessoas não enxergam, né? A maioria não tem ideia do poder de uma respiração. Que nem aquele experimento daquele cara que pula no gelo. O Wim Hof. Ele fica. Eu vi esse seriado, essa minissérie no Netflix. Ele fica uns 20 minutos estimulando. Uns 20 minutos. Ele tá o quê? Controlando a amígdala dele. Para quê? Para quando ele pular e der aquele choque, o sistema dele não reagir como os outros. Com uma simples respiração. O método dele. Mas com respiração. Ele está reorganizando todo o sistema nervoso dele, os órgãos dele, o cérebro dele, a mente dele. Com respiração. Começa a ficar ofegante para você, como o teu fluxo de voz já aumenta, porque você começa a ficar estressado. Respiração. Inclusive para você aprender a pensar, A a pensar. trazer Eu falo para pensamento todo pela mundo, respiração também. a tua mente é um monitor cardíaco, tique, 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 tique. Quando que vai vir uma analogia, um insight? Quando ela estiver vazia, cara. Tu tem que aprender a deixar tua mente vazia. Aí vai vir, opa, uma ideia, opa, um insight, opa. Não tem como a gente achar algo no caos. Como no começo a gente estava falando. É isso. Fazendo tá. uma conexão com isso que a gente está dizendo agora, eu e o Leandro, Turgô, a gente está montando uma imersão que a gente vai fazer aqui, inclusive em julho. Nós vamos fazer uma imersão aqui, convidando um público. E a gente chamou inclusive essa imersão de imersão analógica. É justamente tirar a mão do digital, tirar a mão dos nossos telefones celulares, de tudo que a gente tem da tecnologia e olhar para dentro. A gente quer fazer esse movimento e fazer algo muito especial. Se quiser, tô dentro. Então Posso ajudar vocês aí. Já ser temos- convidado. Já temos Adoro, cara, mais adoro. um Você aqui sabe em como julho adoro. conosco. Você Já sabe. temos mais um aqui em julho conosco. Você sabe. E inclusive os links para participar da imersão estão no QR Code, está no vídeo aqui. Quem quiser, fica à vontade, lê e vem para o grupo para a gente conversar sobre a imersão. Vai acontecer em julho, aqui, num domingo. Legal. Tá? E a gente entende, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu, assim como você, eu também compreendo de que a respiração é um movimento que a gente pode fazer extremamente saudável e que nos proporciona algo enriquecedor. Mas tem um outro movimento que diz respeito ao outro sentido, que nós estávamos conversando agora há pouco, que é sobre o olfato e também o sentir e a audição. E eu entendo de que nós precisamos aprender a ouvir músicas melhores. O ser humano tem a cada dia que passa ouvido coisas que acabam com a mente. Ou fazem com que tudo seja sofrido e seja difícil, ou faz com que tudo se torne banal e desnecessário. E a gente não acha de que aquela palavra que está sendo dita na música não está fazendo Mais efeito uma nenhum. vez, a gente está sendo doutrinado o tempo inteiro. Exato. Eu nem escuto essas músicas. Então, a gente quer realmente fazer um movimento e nesse dia a gente vai ter, de fato, algo especial. Vai ter música de fato. Existe timbres que afetam o teu sistema primitivo. Existe timbres que afetam o teu sistema límbico. E a música cantada é óbvio que afeta o teu córtex.
Então, a pessoa precisa mudar um pouquinho esse aspecto. Então, ela colocar aquelas gaitas escocesas, uma coisa que eu falo para elas escutarem. Escuta Beethoven, Chopin, música instrumental de filme. Isso para a tua parte límbica é sensacional. É maravilhoso. 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 A gente está caminhando para o final. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sempre coloco uma perguntinha mais ou menos nesse contexto. A gente, por exemplo, na minha história, a hora que eu entrei nessa parte de estudo da mente, respiração, energias e tudo mais, foi com o propósito, primeiramente, de me ajudar, né? Me superar. E ao longo do tempo você vem aquela questão do conhecimento, né? O conhecimento não adianta nada você ter ele só para você e querer compartilhar e fazer com que essa roda gire, né? E cada vez mais pessoas sejam atingidas. Só que nessa jornada a gente atende pessoas, a gente ajuda pessoas, né? Eu queria que você trouxesse um caso seu, qualquer, que você trouxesse, que é aquele caso que você fala assim, puta, esse até hoje eu me emociono só de lembrar. 2020, um cara veio de Ubatuba. Quem pagou as 10 sessões para ele foi a ex-esposa e a mãe dele. Esse cara, ele dá curso de apneia, ele faz pesca submarina, ele tem uma pousada, virou um grande amigo, adoro ele, a gente conversa até hoje. E esse cara chegou para mim e falou assim, Renato, vou fazer quase 40 anos e eu não aguento mais viver do jeito que eu tô vivendo. Eu falei para ele, em 10 sessões eu não vou falar do teu trauma, mas você vai entender inconscientemente por que você busca ele. Esse cara tinha 20 anos de cocaína e nunca mais tirou. É emocionante, né? Esse cara tinha um problema com o pai absurdo. Eu tenho muitos... eu tratei a mãe de uma amiga minha e na segunda sessão a mãe dela queria morrer. Tem uma mais gostosa, eu lembrei agora. Uma senhora com AVC do lado esquerdo chega na minha sala, ela com a filha, tal, muleta. E a mulher, eu não tenho mais vontade de viver, eu quero morrer. Ela tinha 70 e poucos anos. Ela fez 4 sessões, eu dei mais 2 para ela. Eu falei assim, eu te dou, porque eu vou ter o prazer de vivenciar essa história. E o AVC do lado esquerdo remete ao emocional, né? A lateralidade esquerda remete ao emocional. E, eu curei o AVC dela? Pelo amor de Deus, isso aqui não é mágica, é óbvio que não. Ela melhorou os movimentos dela, mas curar aquilo que o sistema já não tem, né? Não tem como. Essa mulher me fez um depoimento que ela queria casar de novo, que ela estava feliz da vida, que ela estava muito nova para morrer, que ela queria muito viver ainda. Essa mulher, ela foi espancada pelo marido a vida inteira. Essa mulher perdeu 2 filhos por assassinato. Olha tanto de bagagem que ela tinha. E foi uma das cenas mais lindas. Então, é isso que, mais uma vez, volta ao nosso tópico que a gente falou. O sofrimento. Nossa, Renato, sofre tanto, você faz dar? Não, eu tenho prazer. Eu tenho prazer para quando chega nesses momentos eu falo, obrigado, Deus. Obrigado por ter me dado esse dom. É isso. Sensacional, né? É isso. A gente está encaminhando por fim, tá? A gente tem uma prerrogativa aqui do Academicast que a gente pergunta para todo mundo que vem conversar com a gente se ele não gostaria de repente, indicar um livro, indicar uma música ou indicar algo para as pessoas que compreenda a expressão daquilo que ela sente. Então, o que você sente que você gostaria de mostrar para as pessoas através disso? De um livro ou de uma música? Eu falo muito do livro que foi o primeiro livro que eu li quando eu comecei a minha transformação, que é do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. O diabo nada mais é que o inconsciente. Ele começa a ouvir o inconsciente. E aquilo transformou minha vida, porque eu vendi tudo que eu tinha para eu estudar e curar todos os meus traumas. Eu só me apaixonei pelo processo e virei quem eu virei hoje. Maravilha. Mestre, obrigado. Obrigado Foi um vocês. prazer Pô, enorme, prazer. conversar Prazer. contigo. Gostosinho demais para uma hora. Com certeza 1 hora é vai pouco. ficar o convite para um novo episódio, Com o maior a gente vai ter prazer, uma cara. nova conversa entre a gente, com certeza.
E a imersão de julho, com certeza você está convidado para participar com a gente, para Opa, conversar, para trocar uma ideia. opa. A gente quer A hora colocar que um vocês pessoal quiserem. numa sala e vai ser fantástico, com certeza. Para as pessoas acessarem o Troglô e tratarem contigo. Renato Troglô no Instagram ou www.eutreinoseucerebro.com.br. Além disso, eu vou Show. colocar os links da sua bio no QR Code, então todo mundo que lê o QR Code, fique à vontade e leia aí que vocês vão acessar o episódio com ele e todos os dados dele, tá bom? Leandro, suas considerações, por favor, querido. Só tenho a agradecer um grande mestre. Mais um Pô, que a gente tem aqui, né? prazer com quem Cara, manja demais Não vocês. não tem um prazer maior conversar com pessoas de alto Alto calibre. calibre, né? Alto calibre, alta vibração. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a E vocês. só lembrando, né, dos nossos canais, das nossos apoios pelo QR Code que pode ver. E, mais uma vez, reforçar o convite da nossa imersão, que vai ser em julho aí. Que teremos Todo o mundo, prazer. todo mundo. Vou estar aqui com eles, hein? Todo mundo. Quero ver todo mundo. Que dia? Não sabemos a Não data sabemos dele, a mas data. É em julho. Mas tem um grupo que está no QR Code. Quem já tiver, já vai entrando no grupo que vai ser divulgado A por gente lá. vai divulgar por lá. Show. Tá bom? Um abraço. A Um gente se abraço vê a no todos. próximo vídeo, galera.